Boa noite. Invocando a proteção de Deus, eu dou por aberta a presente sessão ordinária. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. A ata aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício número 237/2022. Nova Trento, 14 de novembro de 2022. Com o presente encaminho 2 projetos de lei legislativo para apreciação e votação de todos os vereadores desta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei de origem legislativo número 033/2022. Dispõe sobre a denominação da ala nova situada na Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco João Vale, bairro 30 Réis, município de Nova Trento. Projeto de lei de origem legislativa número 034/2022, dispõe sobre a denominação do ginásio situado na Escola Municipal de Educação Básica Francisco João Vale, bairro 30 Réis, no município de Nova Trento, como Ginásio José Botamede. Atenciosamente, Marlene Maria Sartori, maestre e vereadora. Ofício número 2022, Nova Trento, 14 de novembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Tiago da Municipal de Nova Trento. Solicitação de informações, creche para idosos. Senhor Prefeito, vimos por meio deste solicitar informação acerca da existência de intenção ou iniciativa por parte do Poder Público na realização de projeto de uma creche para idosos. A criação da referida creche teria como intuito oferecer aos idosos um local onde possam desfrutar o dia, enquanto seus familiares trabalham, recebendo acompanhamento médico, psicológico e nutricional, além de permanecer em contato com outros idosos, trocando ideias, experiências de vida, dentre outras atividades cotidianas. Na hipótese de haver iniciativa deste projeto por parte do Poder Executivo, solicitamos informações a respeito do horário e funcionamento da creche, seu público-alvo, forma de locomoção e o que o Executivo poderá ofertar aos idosos, tal como alimentação, medicamentos, serviços médicos, psicológicos, dentre outros. Na expectativa de sermos atendidos no solicitado, colocamos-nos à disposição para outras informações que se fizerem necessárias e aproveito para renovar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Marlene Maria Sartori, maestre e vereadora. Indicação número 323/2022. Que se estude a possibilidade de retomada do projeto Vereador Mirim. Nova Trento, 14 de novembro de 2022, Marlene Maria Sartori, maestre e vereadora. Indicação número 34/2022. Que se efetue a retomada do repasse dos valores de auxílio aos grupos de idosos do município. Nova Trento, 14 de novembro de 2022, Marlene Maria Sartori, maestre e vereadora. Indicação número 305/2022. Que o caminhão da empresa que faz a coleta de lixo orgânico estenda a rota um pouco mais adiante da onde costuma coletar o lixo, na Rua Alto Alferes, bairro Vígulo. Nova Trento, 14 de novembro de 2022, Gustavo Orsi, vereador. Neste momento, eu informo que foram protocolados nessa Casa Legislativa os seguintes projetos. Projeto de Lei de Origem Legislativa número 033/2022 e Projeto de Lei de Origem Legislativa número 034/2022. Encaminho as comissões para pareceres na forma regimental. Concedo então a palavra aos vereadores inscritos para tratar de assuntos de sua livre escolha. O vereador Silvio Correia, por 10 minutos. Vereadora Marlene Maestre, 10 minutos. Boa noite aos neotrentinos. Boa noite aos neotrentinos. Boa noite ao público presente. Boa noite aos que nos ouvem através da rádio e da Câmara de Vereadores. Nesse primeiro momento, eu gostaria de falar sobre as minhas indicações
e sobre os meus projetos de lei. A primeira indicação, ela me leva ao momento atual, em que a gente está vivendo hoje, né? Diante desse quadro político de incerteza que a gente vive no país, embora a eleição para a presidência da República se concretizou, nós temos um novo presidente, mas o que a gente ouve e o que a gente vê, né, em todos os momentos do dia, são a grande insatisfação de uma grande parcela da população descontente com o quadro político que se está vendo na atualidade, né? Então, em visita à escola do 30 Réis, e vendo aquela gurizada correndo para lá e correndo para cá, em sala de aula, enfim, eu lembrei do projeto Vereador Mirim, que na época era o presidente da casa, sempre que intitulava e que dava as diretrizes para que isso acontecesse. Eu acredito que esse momento, né, o ano que vem, porque esse ano já estamos no final do ano letivo, então, né, seria impossível estar realizando alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que o ano que vem deveria ser retomado o projeto Vereador Mirim, até para essa juventude que está vindo aí, essas crianças, elas terem um posicionamento certo da política, de tudo que acontece no país, no estado e no nosso município. Afinal de contas, daqui a pouco são eles que estão elegendo os nossos representantes e que eles saibam, né, escolher bem e definir bem o que é bom para o nosso país, para o nosso estado e para o nosso município. A minha segunda indicação é com relação ao repasse para a terceira idade, para os grupos de terceira idade. Novamente, lá estou eu dizendo, né, que agora eu já estou na terceira idade, então eu procuro sempre fazer algo que venha em benefício não só para mim, mas para toda a equipe da terceira idade. Eu frequento a terceira idade do 30 Réis e eu percebo que lá as voluntárias que trabalham lá, elas passam por bastante dificuldade. O Edu pode até me afirmar alguma coisa nesse sentido, né? Não dificuldades assim, né, decorrentes, mas se tivesse um repasse assim, que soubesse que poderiam contar com aquilo, né, elas poderiam estar fazendo algo diferente, né, com as idosas do 30 Réis. Elas têm sempre que primeiro pensar se tem o dinheiro para depois pensar o que pode ser feito. Né? Elas fazem lá, as voluntárias, elas costuram, elas fazem pano de prato, fazem o bordado, enfim. O aviamento hoje custa caro, não é uma coisa que tu podes comprar barato, então esse recurso vem exatamente de encontro a isso. Quem sabe, né, elas recebendo, o valor seria, né, o que o prefeito possa estar repassando para todos os grupos, né, tanto os do centro, quanto os do 30 Réis, quanto do São Valentim e do Aguti. Cada grupo tem as suas prioridades. E, então, elencando as prioridades deles, cada um gastaria o recurso da maneira que achassem que fosse melhor, né? Então, eu achei importante fazer essa indicação e gostaria, sinceramente, que o prefeito acatasse essa minha indicação e que, a partir do ano que vem, então, os grupos de idosos possam estar contando com o recurso vindo do poder público. Os outros projetos de lei são 2 projetos de lei, um denominando a ala nova da Escola Francisco João Vale, de Antônio Paulo Sartori, e a outra denominando o ginásio de esporte da escola do bairro 30 Réis, de José Botamede. Por que eu fiz essas 2 indicações, esses 2 projetos de lei? O Edu novamente pode estar até me ajudando com relação à história da escola do 30 Réis, porque eu acredito que ele também lembra, né, de todas as perengas que a gente passou enquanto aluno, né, no 30 Réis, mas bem antes disso, Edu, bem antes disso, lá para o ano de 1936, Antônio Paulo Sartori e José Botamede construíram uma pequena escola que deu início à educação do bairro 30 Réis. Antônio Paulo Sartori era meu avô, né? Então eu sempre ouvi desde pequena essa história, que o meu avô tinha 17 filhos, né? E todas as famílias eram numerosas no 30 Réis, né? 10, 12, 15, né? E não eram todos que podiam vir para a escola, porque a escola era só no centro da cidade. Então alguns se deslocavam do 30 Réis até o centro, né, onde os padres e as freiras tinham as escolas, então era um ensino mais voltado religioso, assim, né, mas nem todos podiam vir.
vir para Nova Trento, para o centro de Nova Trento. Então, o meu avô, muito preocupado, ele era um visionário, né? Ele realmente estava preocupado com a educação do município e ele queria que os filhos, 17, né? Ele percebia também que as terras, embora eram grandes, uma grande extensão de terra, mas ele também não poderia, né, alojar nessas terras 17 filhos. Então ele pensou, se eu der a educação para eles, eles vão procurar outros caminhos, né, que não seja o da agricultura. E assim vão ter uma vida mais leve, uma vida mais agradável, uma vida com menos despreocupação, e assim ele fez, né? Então, visando isso, ele conversou com o seu José Botamede, que prontamente cedeu o terreno, eles cortaram a madeira, e lá eles construíram a escola isolada do 30 Réis. Era o ano de 1936. Se passaram alguns anos, né, e essa escola, um temporal, derrubou. Aí o que aconteceu? A localidade do 30 Réis não tinha outro espaço, ainda não tinha. Então, algumas famílias, a dona Emília Botamede, o seu Geraldo de Antônia, lá dentro, o Migliorini, eu não sei se tu estudou lá, eu estudei lá, lembra que era, no lado tinha uma tafona de arroz, descascador de arroz, né? Então a gente frequentou assim, salas que as famílias doavam para a gente poder ter aula nas escolas, né? Até que se construiu em 1967, 68, por aí, a escola reunida, que hoje mais ou menos ali onde que a minha irmã Nélcia tem a Nélcia Noivas. E ali então a gente passou a ter um local definitivo para as aulas na escola do 30 Réis. Hoje, visitando a escola do 30 Réis, estava lá a moça que nos atendeu, a Giovana Cadorim, ela disse que a escola comporta 610 alunos, né? Tem uma creche logo no lado, assim, que eu não sei quantos alunos tem ali. Então, eu achei importante. Eu vim para cá com essa ideia, não, né? Eu tenho que homenagear o meu avô e o seu José Botamede pela grande iniciativa que eles tiveram, né? Pela visão que eles tiveram de construir uma escola lá no bairro 30 Réis e dar oportunidade para seus filhos aprenderem a ler, a escrever, a galgar novos sonhos. Muitos saíram de Nova Trento, cursaram uma faculdade, né, num momento que não existia, que não tinha. Eu sou a segunda geração e eu sei das dificuldades que a gente passou. Eu estudei numa sala que tinha um descascador de arroz no lado, depois eu estudei numa sala que era do Geraldo de Antônia. Depois eu vim para um outro local que eu nem lembro onde era, e depois no terceiro e na quarta série que eu vim ali para a escola onde hoje era a Nélcia Noivas ali, né? O Edu eu sei porque o Edu é da mesma idade e a gente sempre estudou junto e com certeza ele lembra e ele sabe do que eu estou falando e ele pode depois até dar uma força maior, dar esclarecer alguma coisa mais nesse sentido, né? Então eu gostaria que vocês aprovassem o meu projeto, né, que dessem o nome de Antônio Paulo Sartori à extensão da escola do 30 Réis e o nome de José Botamede. O José Botamede, eu resolvi dar o nome do ginásio, porque quer queira, quer não, ele é bisavô da neotrentina Rosa Maria Montibera, né? Hoje o nosso maior orgulho no esporte, né? Afinal ela é de Nova Trento, ela viaja por esse mundo todo, ela está jogando na Itália, ela propaga o nome de Nova Trento para o mundo todo, tá? Muito obrigada. Passamos então para a ordem do dia. Hoje na ordem do dia temos as seguintes proposições. A primeira proposição é um projeto de decreto legislativo número 004/2022, que dispõe sobre a concessão do título de cidadã honorária à senhora Ângela Min. Eu coloco em discussão o projeto de decreto. Vereador Juscelino. Bem, presidente, eu no mês passado ainda, quando eu pensei em fazer a proposição,
eu pensei de fazer ao casal Esperidião e Ângela. Por tudo que já dedicaram a Nova Trento, e principalmente pela presença deles aqui, onde ela, principalmente, com as filhas, vem quase que mensalmente ao Santuário Santa Paulina. E principalmente me veio a ideia porque depois que o nosso grupo, que a nossa coligação perdeu a eleição, ela continuou encaminhando emendas, como sempre fez em todos os mandatos. E isso me chamou a atenção positivamente, porque o normal é quando o teu partido perde em algum município, né, tu não vai investir no prefeito contra. E realmente isso prova que eles não fazem a politicagem pequena. Eles atendem as pessoas. É do meu partido, é claro que eu só vejo coisa boa neles. Não só por isso eu fiz esse pedido, mas por entender e por conhecer o trabalho que eles fazem e o carinho que eles têm por Nova Trento. Até nem consultei os vereadores antes, mas espero que, se puderem votar a favor, penso que vai ser um estímulo até para eles continuar ajudando Nova Trento. Continue a discussão. Vereador Edo. Senhor presidente, a iniciativa do vereador Kini é elogiável porque, muito bem dito por ele, apesar do PP ser oposição hoje, a senhora Ângela continuou a destinar recursos a esse município, se não no mesmo volume, mas dentro de uma normalidade que sempre vinha fazendo. E é dessa forma que se faz a política verdadeira. A verdadeira política é feita por aqueles homens públicos que olham para uma cidade, para uma comunidade e procuram contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, independente de questões partidárias. Então, ao longo do tempo, naturalmente que a senhora Ângela ocupa cargos públicos eletivos de muitas décadas e, naturalmente, o vereador Juscelino saberá melhor nos informar se fôssemos perguntar de valores de recursos, mas, enfim, seja o valor que foi, ele sempre é importante e nos ajuda a preservar o que temos ou a construir algo novo, a melhorar os serviços e, portanto, nada mais justo do que reconhecer isto, independente de cores partidárias. Portanto, sou favorável à iniciativa do projeto, sem sombra de dúvidas. Continue a discussão. Até eu esqueci de comentar, vereador Edo, nos últimos 3 anos foi 1.065.000 de emenda. E também não comentei, as festas, principalmente a Encanto, né, eles sempre participam na parte esportiva ali do dominó, que eles gostam, enfim. Sempre que podem e pelas amizades que eles têm na cidade, eles estão presentes, né? É claro que às vezes a gente não tem a oportunidade de acompanhar sempre, mas enfim, bacana. Seria isso. Sem e dúvidas. Já tem ali uma sinalização, vereador, de mais 500.000 agora para uma pavimentação de um trecho importante aqui do centro para o ano que vem. Então, já com essa sinalização, a gente pensou de já estar agradecendo e reforçando esse pedido para o ano que vem, né? Já que agora está a última leva de emendas dela, né? Já que ela está terminando o mandato e não foi reeleita, então também foi um dos motivos que fez a gente fazer esse pedido. Continue a discussão. Vereador Juscelino, te parabenizo pelo decreto. Eu acho importante essas atitudes, né? Inclusive, deverias, né, conforme estava dizendo, deverias ter incluído o doutor Esperminião a mim, né? Esqueci de falar. Eu não incluí ele porque ele já recebeu o título. Ah, é? Em 92, se não me engano. Ah, perfeito. Então ele já é cidadão neutrentino. Porque, independentemente de partido político, de sigla partidária, né? De número, a gente tem que reconhecer a história do Esperidião, a história da família Min, né? Na política brasileira, de Santa Catarina também. Ela é uma história longa, né? Com muito êxito também. Então, vou colocar em votação o projeto de decreto legislativo, né?
Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está, e quem for contra, então, que se manifeste levantando o braço. Decreto aprovado por unanimidade. Na segunda proposição, trata-se, então, do projeto de decreto legislativo número 005/2022, que altera o expediente ao público da Câmara Municipal dos Vereadores de Nova Trento nos dias dos jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2022. Eu coloco em discussão o projeto de decreto. Esse projeto de decreto, então, é um projeto que a gente elaborou aqui na casa para organizar os servidores ali para que eles possam ir para casa assistir os jogos, né? Sem dúvidas, presidente, é um fato, né? Nos dias de jogos da seleção, nas Copas do Mundo, e agora, pela primeira vez, nós teremos a Copa do Mundo fora daquele calendário tradicional, que era junho, todos os anos, por ser lá no Catar, nas terras do deserto, e a FIFA tem lá suas razões para ter mudado o calendário, e nós sabemos que esse país, no dia de jogos da seleção, para. Então, não justificaria a Câmara estar com seus funcionários ali, prestando serviço, ou estando ali para cumprir o horário, nesse momento em que o país para. Certamente, nada mais justo do que fazer com que tenhamos esse horário modificado, alterado, para que eles possam dar um expediente dentro de uma normalidade e possam ir para suas casas assistir às partidas de futebol, independente de gostarem ou não. Volto a dizer, sou favorável por conta de que o país para. A própria indústria, comércio, serviços públicos e privados acabam parando. Então, não justificaria nós termos aí um expediente normal, apenas para se cumprir o que está determinado no horário normal, né? Favorável a essa mudança temporária ali, que vai durar o quê? Na verdade, a Copa do Mundo termina lá para o dia 20 de dezembro, se eu não me engano. E nós até já estaremos encerrando nossas atividades um pouco antes, né? Então, não trará nenhum prejuízo à sociedade, portanto, favorável a esta iniciativa. Continua a discussão? Então, eu coloco em votação o projeto de decreto. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Decreto aprovado por unanimidade. A terceira proposição trata-se, então, do projeto de lei de origem legislativa número 032/2022, que dispõe sobre a denominação da ponte pública situada na rua Guilherme da Labrida, bairro Viglo, município de Nova Trento, Santa Catarina, como ponte Albino Cipriani. Eu coloco em discussão o projeto. Vereadora Marlene. Com relação ao projeto de lei, Albino Cipriani foi o primeiro morador, foi o dono, na verdade, de todas aquelas terras, né? E posteriormente ele vendeu e ficou na memória, né, de alguns moradores de lá, o senhor Albino. E nada mais justo que homenageá-lo nesse momento, né, em que se fez essa ponte, pode-se dizer, né, uma galeria, enfim, né? Então ele merece. Ele foi um grande morador lá, foi dono daquelas terras, né? Depois os filhos acabaram vendendo, e não tem filhos lá, ele tem apenas netos que moram ali no Viglo, que foram consultados, e agradecem, né, pela lembrança do nome Albino Cipriani para a galeria da rua Guilherme da Labrida. Continua a discussão, vereador Edo. Senhor presidente, é sempre importante a gente reconhecer a história daqueles pioneiros. Como diz a vereadora Marlene, seu Albino foi o proprietário, naturalmente foi o desbravador daquelas terras, e ali deu início a uma história. A coisa evoluiu, hoje urbanizou, né? Aquelas terras que eram dedicadas à exploração da lavoura, hoje elas estão ocupadas com residências, aquilo que era campo virou cidade,
E, portanto, devemos, sempre que possível, preservar a memória daqueles pioneiros. Eu sempre disse isso. Portanto, bela iniciativa de homenagear o seu Albino Cipriani, então. Que assim, então, fica viva a memória, na memória dos seus descendentes, porque a plaquinha vai estar lá identificando e alguém sempre vai lembrar de quem era e por que foi homenageado. E tão importante quanto a homenagem ao seu Albino é a construção da galeria. Sabemos nós que desde o início, quando construída aquela ponte, que naturalmente nasceu de uma rua estreita, ela se tornou um obstáculo para a segurança dos que ali transitavam. Eu tenho que afirmar aqui que desde que sentei em uma cadeira nesta casa, eu vinha reivindicando a construção de uma ponte nova, porque todos nós que conhecemos a região soubemos que havia essa necessidade. Felizmente, agora se concretizou, né? Apesar de ter passado 10 anos, mas aconteceu, isso é importante, aconteceu agora, e aqueles moradores ali, aquelas pessoas que ali residem, sabem que agora poderão transitar com mais segurança, com mais tranquilidade, porque temos uma ponte ou uma galeria na extensão ou na largura da rua, conforme deve ser, quando temos um elo de ligação. Então, importante a nominação, e tão importante quanto a nominação, a construção da galeria, para ir de encontro ao que almejavam aqueles moradores, né? Porque havia muita preocupação com a falta de segurança da ponte. Sabemos nós que quando feita, foi feita com boa fé, mas a coisa evoluiu, e hoje veículos mais pesados ali precisam transitar às vezes, e ela já não oferecia tanta segurança. Portanto, resolvido o problema da ponte, e também estamos homenageando alguém que foi pioneiro na história daquela localidade. Favorável ao projeto. Continua em discussão? Então eu vou colocar em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Projeto aprovado por unanimidade, né? Concluída a ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Vereador Gustavo Orsi, por 10 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham, à Rádio La Prima, e uma boa noite especial à mesa. Brevemente, com relação à minha indicação, muito simples, com relação ao Rua Alto Alferes, no Vígulo, moradores de lá solicitaram que o caminhão do lixo que faz a coleta estendesse a sua rota. Hoje ele vai até a casa do Aldilson Capraro. Tem a necessidade, para atender toda a demanda dos moradores de lá, que ele fosse até a casa, ou as proximidades da casa do Vandírio Rinaldi. Então faço a indicação, peço que a Prefeitura e o Secretário de Agricultura dê uma atenção especial para essa situação. Gostaria de parabenizar o investimento do recurso adquirido pelo leilão que a Prefeitura fez esse ano. Foram adquiridos 2 carros novos do modelo Onix, um para educação e outro para a saúde, e também foi adquirido um Fiat Strada para a Secretaria de Obras. Um fato que me chamou a atenção, esse final de semana estive visitando a rua Guilherme da Labrida, o qual recentemente recebeu a nova galeria com o nome, nomeada pela dona Marlene, né, do Albino Cipriani. E aí veio uma curiosidade pelo fato de foi feito bastante galerias. Eu tive a oportunidade de nomear outros vereadores também tiveram o mesmo privilégio de nomear algumas galerias. Aí entrei em contato com o secretário de Obras, Ricardo Bittencourt. Ricardo, só para a gente expor isso para a sociedade, né, em 2 anos do teu mandato como à frente da Secretaria de Obra, quantas galerias você fez? Aí ele me mandou a listagem, eu gostaria de ler aqui, porque é algo
da parte de obras de infraestrutura muito importante para o nosso município e principalmente para os moradores que recebem uma galeria, né? Nova, moderna, com uma estrutura forte, com guarda-corpo, nomeando e homenageando alguém. Todas elas tiveram uma infraestrutura número 1, diríamos assim, né? Então, ao total foram 11 galerias em 2 anos. Rua José Moresco, Rua Bela Vista, uma no Ribeirão Viado, uma na Tifa dos Quinis, uma no Claraíba, na Rua Aires Clã, uma na Rua Geraldo da Labrida, outra na Rua Geral São Valentim, que teve aquele problema, né? Outra na Rua Florianópolis, como referência aqui, Bar Danil, outra na Rua Francisco Schmitz, essa atual da Rua Guilherme da Labrida, que fica no bairro do Vígulo, e uma também no Ribeirão da Velha. Então, parabéns, Ricardo Bittencourt, pela essa quantidade de galerias que foram feitas em 2 anos de seu mandato. É um número expressivo, muito bom, parabéns. Por hoje seria isso, muito obrigado a todos e fique com Deus. Vereador Silvio, por 10 minutos, então. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, quem está nos assistindo pelas redes sociais e nos ouvindo pela Rádio La Prima. Até quero comentar já desde o início, presidente, que várias pessoas estavam esperando que entrasse o projeto de recurso de rios, é um projeto muito esperado, e por falta de assinatura da comissão, o projeto não entrou nessa casa. E como dia 21, presidente, eu estarei indo a Brasília, acredito que o vereador Gabriel vá também, e como é de autoria desse vereador, junto com o vereador Gabriel, o vereador Luiz Fernando, que não entre nessa casa em votação a partir do dia 21, certo? Faço esse pedido. É uma pena que é um projeto muito esperado pela comunidade, né? Pela população. Mas, enfim. Eu quero falar sobre os triênios, presidente, que é cobrado há muito e muito tempo. Já é cogitado aqui nessa casa por outros vereadores, tanto da situação como da oposição. É o triênios e o insulabridade, né? Dos servidores. Os triênios não é um prêmio, é um direito de cada funcionário. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente para as pessoas que menos ganham, que têm um salário mais baixo. As atendentes, as servidoras, as serventes, as que trabalham em serviços gerais. Então, que o executivo, da mesma forma que ele compra veículos para a secretaria, ou faz algum outro tipo de ação, doando para algumas entidades, e começa a se programar para pagar esse triênio para essas pessoas que elas precisam, é de extrema necessidade. E, de vez em quando elas vêm conversar com esse vereador, e acredito que eles vão conversar com os outros vereadores, porque eles me falam. Então, que sensibilize, né, algum vereador aqui que sensibilize o coração do prefeito, para que ele comece a fazer esse pagamento. Algum tempo atrás era por causa da pandemia, teve aquela despesa extra, então agora estaria na hora de botar isso em dia, né? Botar a casa em dia. Hoje teve os projetos, e toda semana tem projeto de denominação de rua, denominação de ponte, e denominam até casa mortuária, que nem saiu do chão ainda, né? Que nem os outros já enterram o defunto antes dele morrer. Então, eu fiz um projeto para denominar a nova ala do hospital, Dr. Gerson Gonçalves Cândido. Então, que o executivo tome as providências, até porque os familiares entraram em contato comigo, ficaram muito felizes na época que todos os vereadores aqui aprovaram por unanimidade. E vão lá, colocam uma placa ou façam uma faixa aí, porque aquela ala eu tenho certeza que não vai ser inaugurada. Porque eu acho que faz ao menos uns 3 meses que houve um comentário que a prefeitura tinha recebido, tinha conseguido
800 mil reais, né? Para imobiliar aquela ala nova. Veio ou não veio esse dinheiro? Vai ser mobiliada ou não vai ser? Mas pelo menos coloque lá, né? A homenagem ao Dr. Gelson, que é por merecer, né? E quero falar sobre a ida em Brasília. Tenho motivos. A gente sempre digo que quando eu vou para Brasília eu não vou a passeio, né? Sempre vem com resultados. Então, no dia 21, presidente, com certeza estarei ausente, mas com certeza vamos colher frutos, né? Já está tudo certo. Vai ser uma viagem produtiva. Por hoje não tem muito o que falar, presidente. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereadora Marlene Maestre, 10 minutos. Volto a saudar a todos e gostaria de falar sobre as galerias, todas as galerias que o vereador Gustavo mencionou, além das galerias, né, que são no número de 11, né, eu tenho também uma relação que o secretário de obras me passou das ruas pavimentadas. É claro que eu não vou ler, porque é bastante, passa de mais de 30 ruas pavimentadas com recursos da prefeitura, sem contrapartida do morador da rua, né? Eu acho que essa é uma obra importante e as obras são importantes, todas as ruas são importantes e demonstram que o secretário de obras não está dormindo, pelo contrário, né? Ele está trabalhando e bastante, né? Eu acredito que mais de 30 ruas pavimentadas, outras tantas em andamento de licitação e esperando recursos serem depositados. Tem inclusive uma rua que acho que é dos dois vereadores, que eles estão esperando o recurso cair na conta ou coisa parecida para licitar e começar a obra. Existem obras em andamento, né? São mais de 30 ruas já pavimentadas, totalmente pavimentadas, ruas que foram reformadas da administração anterior, que deram problema, e essa nova gestão recuperou essas ruas. Então o Ricardo, ele nos surpreendeu. Eu acredito muito na força de vontade dele e ele está trabalhando, né? Não era esse o meu discurso, mas enfim, só para pegar o gancho do vereador Orsi, né, para estar complementando a informação dele. Voltando a falar sobre as minhas visitas de hoje de manhã, acompanhada do prefeito municipal, eu visitei a nova creche, a creche que está sendo construída no centro da cidade. Olha, eu fiquei impressionada com a grandeza, vamos dizer assim, né, da obra, né? Eu visitei, na verdade, mais para saber também, porque o prefeito falou que nessa construção vai haver um espaço onde vai funcionar a creche dos idosos, que eu vou tratar desse assunto mais adiante, né? Agora eu vou mais me ater à obra, na verdade, né, propriamente dita. O que eu gostaria de falar e dizer, de que essa obra, né, é a primeira, se não a segunda, vamos dizer, porque a primeira é a Prefeitura Municipal, que está no centro da cidade e é uma obra do município, feita com recursos vindos, sim, do governo federal, governo estadual, enfim, contrapartida da prefeitura, mas que está localizada no centro da cidade, né? Além da prefeitura, nós não temos nenhuma outra que está localizada no centro da cidade, né? Nós temos o hospital, que já era uma construção das freiras, enfim, temos, né, os postos de saúde, que também vem recurso, mas obra propriamente dita, que vem atender todos os munícipes, porque todos um dia vão ter filhos, um dia vão ter netos, enfim, vão estudar nessa unidade escolar. Então, é a única construção que vai embelezar, vai ajudar a embelezar o centro de Nova Trento. Eu sei que teve vereadores aqui, nossos vereadores, né, alguns deles que não foram contra a construção da obra, e sim foram contra os valores, né, que estarão sendo utilizados lá na construção da obra. O que eu digo? Esperem a obra acabar. Espere a hora acabar, e aí se faz uma comparação dos recursos que entraram com o que
foi construído, e daí vocês poderão, então, elaborar, né, uma crítica, enfim, um pedido de informação, qualquer coisa que esteja relacionado com a construção. Eu ouvi comentários também de que alguns, né, estavam contra a construção da obra e queriam que aquela obra anterior, ou seja, o seminário, fosse restaurado ou se mantivesse a estrutura para não se perder, porque era um ponto histórico, algo histórico, né? Eu aprendi, ao longo desses meus anos nas escolas, que algo se torna histórico quando é um conjunto. O que é que nós tínhamos ali? Nós tínhamos o seminário, nós tínhamos um campo de futebol, nós tínhamos frutas frutíferas, um pomar, como a gente costuma dizer, e nós tínhamos uma piscina. Essa piscina, ela foi construída pelo seu Francisco Cadorim. Olha a importância dessa piscina, que eu acho que é mais importante preservação da piscina do que da própria construção. Por que que eu falo isso? Porque a construção da piscina foi em forma de cálice, que representava toda a nossa religiosidade. Né? Nós somos um povo cristão, nós somos um povo católico, e os padres tiveram, na época, essa preocupação, né, de retratar na piscina um cálice demonstrando isso. O prédio em si, ele não tinha mais nada de histórico, gente. O campinho de futebol, onde eu via os seminaristas jogarem assim por diante, já tinha desaparecido fazia um bom tempo, né? Já não estava mais ali, né? A própria piscina já tinha sido, o próprio pomar também já tinha ido, não tinha ficado mais nada, apenas a construção, né? Mal e porcamente lá. Eu cheguei a estudar no seminário quando o Colégio Mazola ele teve um número excessivo de alunos, então o governo alugou umas partes lá do seminário, e eu lembro que eu fiz o 2º grau, o secretariado lá, né? Então, ainda se fosse usado para a educação, eu acredito que até daria, talvez, né? Mas do jeito que estava lá, não tinha condições. Não tinha condições nenhuma. Eu conversei na época com algumas pessoas que tinham as fábricas lá, era fio, né? Era emenda de fio de cá, emenda de fio de lá, a parte hidráulica, a parte elétrica, toda comprometida. Então, eu acho que ficaria muito difícil para estar fazendo um restauro numa obra que já, na verdade, não tinha mais nada de histórico, né? A história do seminário de Nova Trento ficou na lembrança daqueles alunos, dos seminaristas que estudaram ali, dos padres que tocaram isso, né? E das pessoas da comunidade que frequentavam as festas, que frequentavam as missas quando eram feitas lá, né? Então, é isso que deve ficar na memória. Não foi derrubado? Foi, mas na memória de muitos neotrentinos e de muitas pessoas que estudaram ali, ficou retratada nas fotos, né? nas lembranças, nas histórias. Então, isso também é preservar a cultura. Não é manter o prédio pelo simples fato de manter, né, e achar que isso é o suficiente. Não é. A obra vai ser uma obra que, pelo menos de 20 a 30 anos, o prefeito que vier a comandar Nova Trento não vai se preocupar, né? E vai ter demanda. Eu perguntei hoje para o Tiago, tem fila hoje nas creches? Né? Que eu lembro que na época que a mãe do Luiz Fernando era prefeita, a Sandra, meu Deus, nós tínhamos uma dificuldade enorme, né, com relação às crianças. Não tinha vaga, a gente tinha que estar criando critérios para colocar uma criança na creche. As mães tinham que trabalhar o dia inteiro, os pais tinham que estar trabalhando fora, não tinha vaga, não tinha. Eu sei porque eu tocava a parte de creche na época da prefeita Sandra, e hoje ele me disse que não existe fila, não existe critérios. A mãe é que decide se quer ficar meio período, se quer ficar um período inteiro, se quer mandar 2 vezes por semana, se quer mandar 5 vezes na semana. Então, eu acho isso importante. Olha o quanto a gente progrediu. Não agora com o Tiago, mas com os outros prefeitos também, que se preocuparam em dar, né, continuidade ao trabalho de creches e assim por diante. Né? É importante. E toda criança que for assistida agora numa creche,
numa educação infantil, ela não vai dar problema lá na frente. Se a gente souber dar o devido valor agora, enquanto crianças, quem sabe lá no futuro não precisa criar creche para idoso. Né? O idoso vai estar tão preparado fisicamente e emocionalmente que ele vai se virar sozinho até morrer. Né? Agora aqui a gente também está preocupada em criar creche para os idosos e não mais asilos, porque o asilo os idosos não querem frequentar. Eles querem ir, frequentar o dia e depois voltar para de noite para casa com os filhos. Né? Então vamos pensar positivo. Né? Essa obra é importante, ela vai embelezar demais Nova Trento e é uma obra genuinamente neotrentina. Boa noite. Vereador Gabriel, 10 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, quem nos acompanha aí pelas mídias sociais, pela Rádio La Prima e YouTube. Vou ser breve na minha fala. Quero comentar aqui sobre uma indicação feita por mim acho que foi na semana passada ou na semana retrasada, com relação à aquisição do material que está saindo aí da parte do asfalto, né, que pertence aqui ao território neotrentino, né. Então muitas pessoas que receberam, né, que moram nas ruas, que receberam esse material, vieram agradecer, né. É um material que depois que assenta, né, dá uma chuva, assenta, a rua fica muito bem para o trânsito dos veículos, né. Então aqui eu vou citar Henrique Dadan, que eu tive lá passando, vendo como ficou o trabalho, a Rua Geral da Ponta Fina Sul, que foram beneficiadas com esse material, né. Então agradecer aí o executivo, né, que ouviu, né, acatou a indicação e utilizou o material aí nas ruas da nossa cidade. E também quero falar sobre até mencionado aqui na sessão de hoje, também pela vereadora Marlene, a Rua Guilherme da Labrida. Em fevereiro do ano passado, uma das primeiras indicações aqui nessa casa minha foi para que se fizesse, né, a construção de uma ponte ou galeria. Passou-se um tempo, né? E que bom que foi feita a obra lá. Isso vem, né, a garantir, né, a segurança das pessoas que trafegam ali, né, que moram nessa rua. Então, muitos entraram em contato agradecem também o executivo, né, além de embelezar, também faz, né, a segurança da rua. A vereadora Marlene também comentou sobre pavimentações, né? Também o vereador Gustavo, mais de 30 ruas pavimentadas na atual gestão aqui, né? E destacar que isso a atual gestão não faz. Destacar os recursos, né, que os vereadores de oposição trouxeram para cá. Eu vou citar aqui por cima, né, algumas ruas, né, e alguns bairros que receberam melhorias, que receberam pavimentação com recursos dos vereadores, né, de oposição. Uma oposição que não vem aqui só criticar. Critica, mas vai buscar o recurso para melhoria. Vou citar aqui do vereador Juscelino, no Lixados, ali embaixo, vai estar recebendo pavimentação. No Salto, vereador Juscelino. Rua das Nascentes, no bairro 30 Réis, do vereador Silvio. Né? Nós temos lá no Salto, Ponta Fina Sul, vereador Silvio. Nós temos no 30 Réis, que vai tá em trâmite o projeto no São Valentim, né? 400 mil. Nós temos 600 mil do vereador Gabriel para melhoria, né, na drenagem e repavimentação no bairro 30 Réis. Então veja, a gente vem aqui, cobra, mas também vamos em busca do recurso para a execução das obras. Vereador, só para lembrar que as 30 ruas, não deixar de esquecer que foi ruas, eu quero saber se essas ruas estão incluídas a que foi deixado licitada e o dinheiro em conta na gestão passada. Principalmente no Claraíba, no Indaiá, tem bastante rua que não foi executada no mandato passado, mas foi deixado dinheiro em conta. Então é bom lembrar isso também, né, vereador? Bem colocado, vereador Silvio. Destaco também a rua no bairro 30 Réis, Anunciata da Alsácios Calvim. O projeto já foi feita a licitação, em breve inicia a obra.
Cecília Floriano e Venere, no bairro 30 Rés também, está na parte de topografia, finalização de projeto. Carlos Batista de Antônia, no mesmo sistema de finalização de projeto. Então veja quantas benfeitorias para o nosso município, né, os vereadores de oposição estão trazendo. E já aproveitando, também quero justificar a ausência na semana que vem na sessão, né, juntamente do vereador Silvio. O vereador Juscelino vai também? Vereador Juscelino. Estaremos cumprindo a agenda em Brasília, na Câmara Federal, no Senado, em busca de recursos para Nova Trento, para melhorias, né, nas diversas áreas aqui. Eu até quero destacar aqui que eu estou levando um projeto que eu já mencionei aqui, da rua Henrique Dadan, no bairro São Luís. Vamos em busca do recurso para ver se fizemos essa obra aí até o final dessa gestão. No distrito de Claraíba, em Indaiá, temos ruas lá também que precisam de pavimentação. Nós vamos lá em busca de recursos. Isso tudo para a população neotrentina. E só fazendo aqui um adendo ao que a vereadora Marlene falou sobre a creche, né? Eu fui um dos críticos, né? Não quanto à construção. Nós precisamos, né? Eu sempre fui a favor da construção num outro local, né? Não precisaria se desmanchar o atual seminário, né? Sempre fui contra o quê? O valor aplicado, né? Eu até tenho um registro no meu celular, guardo comigo documentos, né? Eu tenho uma foto lá da placa do valor da obra. São 6.918.261,61. Então vocês vejam quanto de recurso está sendo investido aí nessa obra. Como a vereadora falou, espero, né, que ao final, quando puder visitar, de fato faça valer, né, o dinheiro aplicado lá. Se não, caso contrário, né, na função de vereador, nós vamos a fundo averiguar. Presidente, por hoje seria isso. Quero agradecer o momento, desejar uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereador Luiz Fernando, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha pelas mídias sociais. Eu queria começar falando relativo à Celesc, que há 2 semanas atrás até houve cobranças do vereador Gabriel, e também eu tive alguns pedidos aqui do vereador Silvio. Antes de entrar nesse assunto, primeiro eu queria agradecer a todos os vereadores aqui que assinaram o ofício, que a servidora Aline me disse que já foi encaminhada ao presidente da Celesc na semana passada, e eu também estive na quarta-feira com o deputado Mauro, entregando para ele pessoalmente esse pedido para que ele intermediasse essa conversa para ver qual e quando essa funcionária vai poder estar atendendo aqui na nossa cidade, porque hoje vem causando uma demanda que está tendo que se deslocar ao município de São João Batista. Inclusive, até conversei com o Jackson, que ele veio ver 2 demandas no 30 Réis, e ele me disse que tinha uma funcionária em treinamento, mas ela acabou desistindo de vir trabalhar no município de Nova Trento, e eles estão continuando esse levantamento de funcionários. Então a gente vai ficar aqui aguardando, e eu vou também ficar em cima do deputado Mauro para ver se ele consegue interferir para que isso seja o mais breve possível. Sobre a Celesc, quando o vereador Gabriel falou da rua Guilherme Botamed, é Guilhermina ou Guilherme? Ali do loteamento, que foi calçado agora? Guilherme Botamed, né? O Jackson esteve aqui visitando, ele vai fazer um levantamento da área, porque realmente ele cresceu, e parece que a energia hoje não está contemplando de forma correta a todos que moram ali. Inclusive vem tendo reclamações ali no prédio, que vem tendo problema no elevador e nas casas ao redor. Então ele me disse que daqui 15 dias ele passa um posicionamento para ver o que a Celesc pode fazer a curto e a longo prazo naquela rua. Outro problema também na rua que faz ligação ao Guilherme Botamed, eu quero aqui agradecer o dono da madeireira, o Bozo, que ele até acompanhou nós nessa demanda, é que os fios ali estão muito baixos, os caminhões estão batendo direto e está caindo o facão, está dando problema de energia ali, e de fato, constatando ali nas medições e no que ele fez, aquele fio está muito abaixo do recomendado.
inclusive vai até o poste que está naquela esquina vai ser trocado. Na verdade, ele vai ser, não é trocado, ele vai ser colocado mais afastado da esquina para expandir um pouco o fio ali. Então, essas demandas a gente agora vai ficar em cima. Eu quero aqui agradecer ao Jackson e à Celeste por esse trabalho. E novamente aqui agradecer a todos os vereadores pelo apoio no ofício. Quero aqui também pedir novamente para o presidente, o vereador Flávio, insistir aqui que o vereador Flávio cobre a Comissão Municipal de Trânsito para que a gente tenha uma reunião breve, vereador. Eu estou aqui com algumas demandas represadas, até depois queria mostrar para o senhor. A gente vem sendo cobrado aí todas as semanas, então eu queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse interferir através de ofício, alguma coisa para que a gente possa colocar esses problemas. Sim, vereador, presidente. Vereador, quando o senhor me solicitou, há umas 2 semanas atrás, eu não oficializei, mas eu entrei em contato com o executivo, me falaram que não tinham previsão, mas logo no início de dezembro, então, eles iriam fazer essa reunião, tá? De qualquer forma, eu vou oficializar para deixar tudo em ordem. Tá bom? Te agradeço pela preocupação, presidente, porque realmente a gente está com muita demanda represada. Fica aqui meu agradecimento para o senhor olhar essa demanda. Também tive em conversa com o deputado Mauro, tive uma notícia, vamos dizer assim, boa. Ele me disse que ele tem uma emenda impositiva de R$200 mil e que ele vai encaminhar para o município de Nova Trento. Até, inclusive, a gente conversou para que essa emenda, a princípio, ela sirva para ser adquirida uma ambulância para o nosso município. Claro que a gente sabe que é uma emenda impositiva, ele ainda não sabe me dizer se isso vai ser pago esse ano, o ano que vem, só que nós vamos ficar batalhando sobre isso, e eu queria aqui novamente agradecer o deputado Mauro nessa tribuna pelo que ele vem fazendo pelo município. Nesse curto espaço de tempo, somando as emendas que já foram pagas e essa aqui pode acontecer, já são R$600 mil nesse 1 ano e 5 meses que a gente vem fazendo esse trabalho junto. Então quero aqui agradecer novamente o deputado Mauro pela atenção que ele vem dando ao município de Nova Trento. Sobre o projeto das margens de rios, eu queria aqui lamentar essa falta dessas assinaturas e, infelizmente, esse problema que nossos munícipes aí anseiam para saber se vai ter uma solução, vai ficar novamente ali parado até que volte os vereadores da viagem a Brasília. Por hoje seria isso, queria agradecer a todos e uma boa noite. Vereador, só me concede um minutinho? Sim, vereador Gabriel. Aproveitar, né, já que tocou, eu era para ter comentado na minha fala sobre o projeto aí de recuo de rios, né? Já reforçar o pedido para os demais vereadores, quem não assinou as comissões, né, que no dia de hoje, no decorrer da semana ali, né, dê lá seu parecer favorável ou né, o que bem entender, para que a gente, na próxima sessão a gente está fora, e sim na seguinte a gente possa botar ele em votação. E só para finalizar, presidente, sobre o vereador vir aqui fazer reclamações ao executivo, eu quero dizer que esse é o papel do vereador. Inclusive, as demandas que vêm sendo cobradas nessa casa, todos os vereadores aqui estão de prova, já faz 2 anos. Eu sei que não são demandas fáceis, eu sei que o prefeito não está lá para ver a indicação, mas ele tem chefe de gabinete, ele tem toda uma equipe que assessora ele, e ele pode pegar essa equipe para fazer esse trabalho. A gente sabe que tem demandas represadas já da outra administração, eu sei que ele não é o salvador, e eu sei que ele também não vai fazer tudo em 2 anos, só que são demandas que atingem os nossos munícipes, REURB, reforma administrativa, é uma série de fatores. Então a gente só vem aqui pedindo o que a população anseia. Por hoje seria isso, uma boa noite a todos. Vereador Joel, 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Iniciar minha fala aqui comentando novamente sobre as indicações que eu fiz na semana passada a respeito do bairro Mato Queimado e Bezenelo. Tive domingo jogando bola aí na Praça Guilherme Esperanzini, no Mato Queimado. Fiz a indicação, tinha ido lá, batido foto, mas domingo reparei até um pouquinho mais na praça. E o abandono da praça por parte da prefeitura é vergonhoso. Não dá para dizer que tem rede lá, porque é só buraco. Não dá de chutar uma bola, porque ou vai para o vizinho ou vai para a estrada. As lâmpadas, posso dizer que 20% a 30% estão queimadas.
os brinquedos sem a manutenção devida, cheio de quinas onde as crianças brincam, podendo aí cair, bater a cabeça e machucar, os postes de iluminação sem uma proteção. Quem joga bola lá, se tropeçar, bater num poste daquele, pode chamar o SAMU. As ruas lá, convido todos os vereadores a ir lá. Talvez um boi a gente não trata, mas um cabritozinho dá para tratar com o mato que tem. Há bastante tempo. É vergonhoso o descaso da prefeitura com o bairro Mato Queimado. Ali em frente à Academia San Remo, ali, na rua Santino Andrioli Franzoi, pode ir lá, se não tem umas 20 pedras soltas. Aí escutei a dona Marlene aqui, vereadora, colega, dizer que o Ricardo está fazendo um bom trabalho, que não está dormindo. Pode ser que não está dormindo, mas então não é competente. Infelizmente, é isso que a gente escuta na rua. E não só do Ricardo, a gente escuta do Tiago também. Prometeu 1 milhão de coisas em campanha, não fez quase nada. Essas ruas pavimentadas com dinheiro próprio, 30, eu acho que não. Tem dinheiro, como o Gabriel falou, dos vereadores de oposição, dos vereadores de situação, não é dinheiro próprio do caixa da prefeitura. Pode ser que foram 30. Só que não adianta tu pavimentar um monte de rua nova e não dar manutenção nas antigas. Quando eu disse semana passada que o Ricardo sobe lá no Mato Queimado, sim, vai lá no meu vizinho direto. Mas eu não sei, eu acho que ele passa assim na rua. Porque é impossível tu passar lá e não sentir vergonha. Eu, quando era secretário, se eu passasse numa rua daquele tipo lá, no outro dia eu estava lá arrumando. Tive ali no 30 Rés, na rua Carlos João Roberti. Os moradores deram manutenção na rua, colocaram barro vermelho lá. Essa é a situação da nossa prefeitura. O Tiago está fazendo um mandato? Não. Nossa saúde ele destruiu. Por quê? Irresponsabilidade? Chamou um monte de gente de fora que não tinha capacidade de tocar, não conhecia como funcionava a saúde em Nova Trento. Terceirizou o hospital. Então, assim, vou até encerrar por aqui, porque é vergonhoso. Essa lei dos recursos dos rios está há quanto tempo aí, Fernando? 45 dias, né? Vocês fizeram quando eu estava afastado. Queria até ter participado, não pude. Venho cobrando desde o começo do ano. Desde quando o Darcy de Matos colocou lá na Câmara dos Deputados e foi aprovado. O Bolsonaro sancionou. Aí a gente vai ter uma troca de governo ano que vem, que ninguém sabe como é que vai ser. E o Tiago está o quê? Está dormindo. Por que não fez essa lei de recursos? Aí todo mundo que tem propriedade próxima dos rios sofre por quê? Pelo descaso, pela falta de vontade do prefeito. Como é que Guabiruba fez? Como é que Brusque fez? A gente é pior que eles? Não. Lá tem prefeitos com mais atitude. Por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Vereador Juscelino, 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres vereadores, os que nos acompanham aqui e os que acompanham através da Rádio La Prima, do Facebook da Câmara. A respeito dos idosos, que a vereadora Marlene comentou, nós aprovamos aqui no mês passado e esse mês os orçamentos, né, do município para o ano que vem. E no último projeto, mas no penúltimo, a gente até segurou uma semana a mais para ter certeza se o executivo tinha disponibilizado alguma coisa para os idosos. Então, segundo o próprio prefeito Tiago, eu fui falar com ele, ele disse que sim, que 2023 deve chegar nessa casa um projeto, alguma coisa de repasse para os 4 grupos de idosos. Algumas pessoas perguntam, eu estou frequentando, ainda não pela idade, mas por voluntariado, né, o grupo de idosos do centro, já acompanha há uns 10 anos e agora um pouco mais. E algumas pessoas perguntam, né, porque antigamente os grupos recebiam um tal cheque, né, acho que a cada 6 meses, alguma coisa assim. Só que aquilo era um recurso federal que vinha com essa finalidade. E de alguns anos para frente, esse recurso ele vem para o CRAS
continua vindo para o CRAS trabalhar com os grupos próprios do CRAS. Então, por isso que os grupos não recebem mais esse recurso, porque mudou a configuração do uso desse valor. E aí a gente precisa realmente que os grupos de idosos tenham aí esse apoio para continuar funcionando. Eles se viram, sim, né? Mas é uma mendicância ali grande, tem que fazer rifa, tem que fazer artesanato, tem que pedir, enfim, é chato. Mas vamos esperar virar o ano e torcer. Na semana passada eu estive em Florianópolis, na verdade recebi uma mensagem do deputado Zé Milton, me perguntando ainda sobre uma tal viagem que eu tinha comentado no início do ano com ele, do Círculo Trentino para a Itália no ano que vem. Me perguntou se estava de pé. Eu disse que sim, que a gente estava buscando recurso e tal. Então ele me perguntou se 200 mil estaria bom, se ajudaria, né? Então eu disse que a gente não tinha nada, 200 mil, né? Então tem essa garantia do deputado de encaminhar para a prefeitura uma emenda de 200 mil, para que a prefeitura depois encaminhe projeto nessa casa, encaminhando para o Círculo esse valor para custear parte dessa viagem. O orçamento que a gente tem hoje, né, é quase 7 mil por pessoa essas passagens, né? Então é um valor de um pouco mais de 200 mil, só as passagens. Já temos data, inclusive o grupo de dança vai participar de uma programação lá na região de Trento, Alto Piano della Vigolana, já com datas confirmadas de participação, né? Então, agradeci muito ao deputado e estamos continuando aí na busca, né? A gente tem um projeto cadastrado na Lei Rouanet, caso a gente consiga alguma coisa pela Lei Rouanet, esse valor já tem um outro destino também, inclusive parte dele na Casa Deinone do centro, que a gente precisa fazer uma ampliação. E, enfim, vamos torcer que dê certo, que venha. Também tive no INCRA, na Superintendência, e no Ministério de Agropecuária e Abastecimento, o MAPA, com 2 ofícios solicitando veículos, principalmente para a Secretaria de Obras. A gente conseguiu 2 ou 3 alguns anos atrás, e agora me informaram que teria ainda alguma coisa lá meio que parado, porque esses ministérios aqui, esses órgãos do governo, eles utilizam o veículo até tantos quilômetros ou tantos anos, e depois encostam. Então, principalmente o MAPA, ele tem lá um galpão forrado de veículo parado, e eles podem doar, só que agora tem o ano eleitoral ainda, esticaram o prazo até dezembro, então ficou para o ano que vem. Vai mudar governo, mas nós vamos continuar, vamos esperar aí quem for assumir, para buscar alguma coisa para ajudar aqui também em Nova Trento. Como o vereador Gabriel adiantou, na semana que vem a gente vai estar mais uma vez em Brasília, naquele objetivo de buscar recurso, de pedir, acompanhar algumas coisas que a gente tem já em andamento lá. Já fizemos agenda em 2 ou 3 ministérios, além dos deputados e senadores. Então a gente espera voltar com esperança de que em breve chegue algum valor, alguma coisa para ajudar a nossa cidade. Por hoje era isso, presidente. Obrigado, uma boa semana, um bom feriado amanhã para todos. Nesse momento, eu passo a presidência momentaneamente para o vice-presidente para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público que acompanha em casa pelas mídias sociais e TV Câmara. Senhor presidente, em relação ao projeto que está na casa há praticamente, acredito, há 1 mês e meio, né? Hoje eu estive lendo uma matéria na Rádio La Prima, o qual chegou a informação lá que seria botado para votação nessa casa. Como presidente do Legislativo, eu tenho que seguir o regimento interno. E as comissões não deram o parecer até hoje.
Então, eu peço, né, para as comissões darem seus pareceres, né, independentemente se for favorável ou contrário, né. O parecer jurídico já foi feito pela nossa assessora de inconstitucionalidade. Até estava conversando também com o advogado da Gronfpolis, Dr. Mauro, também me orientou, me falou, presidente, é um projeto inconstitucional, né? Eu entendo a boa ação dos vereadores, porém ele tem que ser um projeto partindo do executivo. Mas independentemente, eu peço aos vereadores que deem os seus pareceres, né? Inclusive, há 3 semanas atrás, o vereador Silvio, né, que não está mais presente, ele me pediu aqui em sessão, né, quando que eu iria colocar em votação, e eu mencionei a partir da hora que os vereadores dessem o parecer nas comissões, né. Se ao menos o relator tivesse fornecido o parecer, né, de cada comissão, a gente poderia encaixar na comissão, mas infelizmente só o vereador Fernando, né, semana passada se posicionou. Então a gente pede para que se façam, para a gente fazer os trabalhos da melhor forma possível dentro da normalidade, dentro da lei do regimento interno, né. Foi aprovado esse projeto na Guabiruba, né. Guabiruba já tinha o estudo socioambiental feito, tá? Antes da lei aprovada lá em Brasília. Em Brusque foi aprovado e na Guabiruba partiu do executivo, sabe a lei. Em Brusque foi aprovada a lei pelo legislativo, porém eu tive até hoje o diretor da Fundema lá, que é o responsável da parte ambiental lá da cidade, ele estudou comigo, é meu amigo, meu colega, se formou engenheiro civil comigo, ele comentou comigo, foi feito o projeto, é lei aqui em Brusque, porém nós aqui da Fundema hoje não estamos utilizando porque o Ministério Público, a gente entende, e o Ministério Público também entende que é inconstitucional, tem que partir do Executivo junto com o estudo socioambiental. Tive a notícia também já para falar para os vereadores que o estudo socioambiental da nossa cidade já está pronto, e provavelmente dentro dos próximos dias aí o Executivo está encaminhando, tá? Do Executivo. Então a gente vai sentar e analisar todos os projetos ali, tanto do Legislativo quanto do Executivo, para fazer o melhor para a cidade. Só para deixar esclarecido, né, para não dizer que o presidente está arquivando algum projeto, né, para a gente deixar esclarecido para a população neutrentina. Segundo assunto, presidente, é em relação ao desmembramento. Como eu estava dizendo, eu sou formado em engenharia civil, todo mundo sabe, e eu estou com um processo lá no seu Valdir Gueder, no registro de imóvel. Eu quero contar para vocês um fato, né? E é uma coisa que está me incomodando há muito tempo, né? Hoje, para a gente fazer um desmembramento, a gente tem que contratar um engenheiro civil, encaminhar esse projeto para a prefeitura, para ela dar o alvará, dar o aval, certo? Que pode ser feito esse desmembramento. Em seguida, encaminhar para o registro de imóvel, e do registro de imóvel, então, vai para o Ministério Público, gera um processo, né? E do Ministério Público, então, o promotor analisa todas as circunstâncias, volta para o seu Valdir, então, depois, o seu Valdir registra o desmembramento. Parece uma questão simples, mas não é. Eu, particularmente, estou com um processo lá, simples, de desmembramento simples, fora de margem de rio, fora de área de APP, fora de cota de enchente, desmembramento simples. E está se percorrendo por volta, já vai se dar 10 meses que está nesse trâmite do seu Valdir, fora o que já estava na prefeitura, sabe? Se contar, para vocês terem noção, eu dei entrada na prefeitura em setembro do ano passado, e agora que saiu do promotor e vai para o registro de imóvel, então, para registrar a matrícula. Hoje a gente tem uma lei a nível estadual, se não me falha a memória, se não é federal, que já dá autonomia para, então, o registro de imóvel, ele fazer esse desmembramento sem passar para o promotor, porque o promotor, a gente entende,
que tem um monte de serviço. Se ele ficar se preocupando com áreas técnicas da engenharia, fica complicado, né? E por isso que demora, né? Isso é uma burocracia danada, a cidade não evolui, fica tudo travado. Então eu vou estar conversando com o presidente da cidade de Major Gersino, presidente do Legislativo da cidade de Major Gersino e o presidente do Legislativo da cidade de São João Batista, para a gente entrar em contato, fazer um ofício, fazer uma reunião de repente com quem coordena o registro de imóvel e também o Ministério Público, para a gente ver certinho essa lei aí, se tem como a gente pôr em prática ela então, na atualidade, para a gente desburocratizar esse processo de desmembramento, né? Quero falar por fim, então, presidente, que semana que vem eu vou estar indo a Brasília, atrás de recursos, vou visitar o nosso deputado Peninha também, já tenho uma reunião marcada com ele, me confirmou que vai estar lá, e vamos atrás de recursos. Vou fazer uma visita em alguns ministérios também, para ver se a gente consegue trazer algum auxílio, alguma ajuda para o nosso município. Por essa noite, senhor presidente, seria isso. Eu agradeço o espaço, fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima e iluminada semana. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 22 de novembro, terça-feira, com início às 19 horas. Boa noite a todos.